nosso andar, pois na sinodalidade cada um tem seu lugar. É isso aí, meus amigos. O tema de hoje é Igreja Sinodal, a famosa e tão dita sinodalidade. Esse tema que agora tomou mais uma vez a atenção dos telespectadores católicos após a eleição do nosso sumo pontífice Leão XIV. No seu primeiro discurso, ele deixa claro, que continuará o caminho do Papa Francisco por uma igreja sinodal. A todos vocês, irmãos e irmãs de Roma, da Itália, de todo o mundo, queremos ser uma igreja sinodal, uma igreja que avança, uma igreja que busca sempre a paz, busca sempre a caridade, busca sempre estar próxima, principalmente daqueles que sofrem. E aí já vê os ataques dos tradicionalistas, dizendo que ele é o Bergoglio II, Francisco II, que vai continuar os passos liberais do Papa Francisco, etc. Então eu achei oportuno comentarmos sobre o que é sinodalidade, se ela é de fato um problema e como devemos entendê-la no contexto atual da igreja e como nós devemos entendê-la dentro do conceito próprio de hierarquia da Igreja Católica. E como uma coisa não anula a outra. É o que veremos nesse vídeo. Fique conosco e assista. Uma das maiores críticas à famosa Igreja Sinodal, o conceito de sinodalidade, é a crítica tradicionalista, e geralmente essa crítica não está totalmente isenta de uma certa verdade, aonde se diz que a sinodalidade, o conceito de igreja sinodal, inverte a pirâmide, Tira da igreja o papel da hierarquia, o papel dos pastores, do papa, aquele papel docente da igreja que é próprio da hierarquia. De certa forma, essa crítica é válida porque existem grupos católicos mais ligados à teologia da libertação que, de fato, almejam que isso aconteça. Que entendem sinodalidade como uma ruptura com a hierarquia, com a posição dos pastores, com a estrutura hierárquica da igreja, e que acha que sinodalidade e tem como objetivo a democratização da igreja, para que todos tenham igualmente a mesma voz, o mesmo peso de decisão dentro da igreja, o que é obviamente absurdo, porque a estrutura da igreja católica jamais admitiria um tal tipo de sinodalidade como este. Mas a questão toda aqui é que existe uma forma católica de compreender uma sinodalidade dentro da igreja, a forma da igreja exercer um governo levando em consideração aspectos sinodais, levando em consideração uma forma de governo sinodal, sem abrir mão das suas prerrogativas hierárquicas. Isso é possível. E não só é possível, como isso já aconteceu na história da igreja, e vamos demonstrar aqui. Primeiro, devemos entender o que significa igreja sinodal. Qual é o conceito próprio do termo sinodalidade? O que nós devemos entender dentro desse conceito? Sinodalidade significa caminhar juntos. E tradicionalmente entendida como a prática da comunhão e corresponsabilidade na vida da igreja, sob a liderança dos bispos em comunhão com o Papa. Uma igreja sinodal, portanto, é aquela que escuta, discerne e decide em comunhão com a hierarquia. Clero, religiosos e leigos participam da missão da igreja, mas dentro da ordem eclesial estabelecida por Cristo, com o Papa como cabeça visível da Igreja Universal e os bispos como sucessores dos apóstolos. É importante notar que na tradição católica a sinodalidade não implica democracia ou colegialidade plena, mas sim consulta, discernimento comum e obediência à autoridade legítima, especialmente o magistério petrino. Essa é a forma católica de se entender sinodalidade. A sinodalidade é uma participação maior dos leigos, dos religiosos, juntamente com a hierarquia. A igreja que ouve mais as necessidades do seu povo. A igreja que acolhe os anseios dos cristãos, dos leigos, dos fiéis, dentre eles, espalhados por várias categorias. Desde a hierarquia, padres, bispos, até mesmo religiosos e leigos. É uma forma da igreja estar mais próxima e de entender melhor qual é a visão dos seus fiéis, qual é a necessidade dos seus fiéis, para que assim possa tomar a sua decisão. Para que assim possa reger e governar a alma desses fiéis. E saber qual é o caminho, qual é o melhor caminho a se tomar em determinada situação, dentro de determinado contexto. É uma igreja que escuta, uma igreja que discerne, é uma igreja que
promove a participação ativa de todos os seus fiéis dentro de todo tipo de classe. Isso não é contra a doutrina católica, pelo contrário, isso é até muito bom, porque a igreja ela acaba entendendo melhor os problemas da nossa atualidade e assim dentro da hierarquia, o Papa e os bispos, que são competentes pelo governo da igreja, irão tomar a melhor decisão movidos pelo Espírito Santo e seguindo a tradição e a doutrina da igreja. Isso é sinodalidade. É apenas uma participação maior dos leigos nas decisões. Não que eles tomem as decisões, mas eles participam no processo do discernimento dessas decisões. Quem toma a decisão é a hierarquia, e não os leigos. É importante fazer também um link da sinodalidade com aquele conceito que o Concílio Vaticano II nos trouxe com muita clareza, que é o sensu fidei, que é uma doutrina tradicional da igreja que ensina que os fiéis, a totalidade dos fiéis, em comunhão com seus pastores, não podem se enganar no quesito de fé e moral. Então a igreja inteira, incluindo aqui os fiéis leigos, não podem abraçar uma falsa doutrina achando que é verdadeira. Isso significa que existe uma ação direta do Espírito Santo na vida de cada batizado, que vive em estado de graça e procura fazer a vontade de Deus. Isso é algo natural. A igreja inteira é movida pelo Espírito Santo, porém de forma diferente. A inspiração do Espírito Santo na hierarquia, na pessoa dos bispos, na colegialidade dos bispos é uma. No ministério do Papa é outra. Agora, na vida dos leigos é outra. Porém, elas se complementam entre si. Isso significa que Deus ele não só quer, como ele age através da totalidade da igreja, através do sensu fidei, do sentido da fé, que o próprio Espírito Santo desperta no coração dos fiéis. Obviamente que não podemos cair no erro de achar que esse sensu fidei é válido por si só, porque o Concílio Vaticano II já ensina que ele só existe quando a totalidade dos fiéis professa algo em relação à fé na comunhão com os seus pastores e com o vigário de Cristo. Isso significa que o povo não pode estar querendo uma coisa e o Papa e os bispos em comunhão com ele querendo outra. A vontade do povo não pode prevalecer sobre a vontade da hierarquia. Não é aquele lema, a voz do povo é a voz de Deus. Isso é algo totalmente absurdo dentro da visão católica, porque Deus age na hierarquia. Porém, a hierarquia, em comunhão com a totalidade dos fiéis, não pode errar quando há uma comunhão de submissão dos súditos aos seus pastores. E para os críticos que dizem que a igreja sinodal é uma invenção moderna, vale lembrar que a Igreja Católica nos primeiros séculos viveu durante muitos anos um estilo de governo sinodal, onde cada diocese, cada patriarcado tinha uma certa autonomia de decidir e resolver os seus problemas internos, no quesito de disciplina, liturgia, na questão do governo da igreja. Aquelas questões mais controversas eram resolvidas em concílio ecumênico, aonde a sucessão apostólica dos patriarcados e principalmente a sé de Pedro tinha maior voz e maior peso de decisão. O colégio episcopal se reunia para decidir isso em comunhão com o bispo de Roma. Porém, as igrejas orientais e as igrejas ocidentais possuíam entre si uma certa sinodalidade, uma comunhão de escuta, uma comunhão de diálogo, porém uma liberdade interna muito grande. E assim aconteceu durante muitos anos, nos primeiros séculos, onde a Igreja de Roma não intervia diretamente nos outros patriarcados, nem nas outras dioceses que não estavam sob o seu território, mas cada uma se governava a si mesma dentro do seu território, dentro da sua sinodalidade. Claro que isso não significava ter doutrinas diferentes, mas isso significava uma autonomia de governo e disciplina, e uma escuta maior dos colégios episcopais, dos patriarcados, que entre si colaboravam para a unidade. Nós temos diversos exemplos de sínodos locais da igreja primitiva que combateram erros e heresias e também defenderam a fé, sem precisar necessariamente da intervenção direta do bispo de Roma. Esses sínodos posteriormente foram reconhecidos como verdadeiros, ortodoxos, corretos e foram implementados por toda a igreja. Porém, foram sínodos locais, que tinham uma certa autonomia e eram governados, direcionados e acompanhados por seus próprios bispos e pelos seus próprios pastores, não necessariamente necessitando de uma intervenção da Igreja de Roma. Podemos usar como exemplo de uma sinodalidade o próprio Concílio de Jerusalém, que está lá em Atos capítulo 15, onde se diz que os presbíteros se reuniram com os apóstolos, e São Pedro entre eles, e tiveram uma grande discussão a respeito do papel dos gentios e da lei de Moisés na fé cristã. Dentro dessa discussão, pessoas deram as suas diversas opiniões. São Pedro contou a sua história e o seu ponto de vista a respeito disso. Depois veio São Tiago e falou o seu ponto de vista a respeito disso. E houve ali uma certa escuta e discernimento mútuo entre diferentes experiências de diferentes pessoas a respeito daquele tema.
A igreja ouviu, escutou e discerniu. Porém, a última decisão, a última palavra veio por meio de São Pedro, definindo de forma categórica, usando a sua máxima autoridade, aquilo que devia ser feito. Vemos aqui que nem na igreja primitiva o modelo sinodal excluía o papel da hierarquia da igreja. Antes complementava, mas não anulava. Observando a igreja dos primeiros séculos e a sua constituição e governo sinodal, nós podemos entender que a partir do momento que foram surgindo divisões, cisões, heresias no âmbito interno da igreja, e assim foram necessários concílios e mais concílios ecumênicos para combater aqueles primeiros erros que estavam surgindo, isso deu origem, de certa forma, ao desenvolvimento doutrinário daquelas prerrogativas já existentes na sede de Roma. A primazia do Papa, em questão de fé e moral, a infalibilidade papal, a necessidade da Igreja Romana supervisionar as outras sedes, as outras igrejas, a jurisdição universal do Romano Pontífice, e assim, ao longo de todos esses anos, a Igreja foi consolidando a sua doutrina sobre o primado do Papa e a jurisdição universal, fazendo com que ela tomasse um governo ainda mais centralizado, e não adotasse mais o governo sinodal. Isso é uma questão de circunstância, de época, em que naquele momento foi necessário tomar essa posição. A Igreja Católica hoje em dia entendeu, movida pelo Espírito Santo, que é necessário retornar à sinodalidade, por diversos motivos. Primeiro, porque a sinodalidade permite uma maior aproximação das igrejas e comunidades eclesiais que estão separadas da comunhão com a Igreja Romana, fazendo assim que a igreja possa ouvir melhor essas pessoas. Pois como o próprio catecismo da Igreja Católica diz, hoje, quem nasce nessas comunidades não possui a mesma culpa do cisma e da divisão que aquelas pessoas que lá atrás começaram essa rebelião. Isso significa que a igreja não pode tratar os irmãos separados de hoje como tratou os hereges do passado, pois são duas realidades distintas em dois tempos diferentes. Então a sinodalidade traz uma abertura maior da igreja para essas comunidades separadas, fomentando o diálogo e a reaproximação para a plena comunhão. Podemos pontuar também que com o avanço da tecnologia e os meios de comunicação, as informações ficaram muito mais acessíveis e rápidas, fazendo com que facilite a comunicação entre os fiéis e os seus pastores. Com isso, hoje, a igreja tem muito mais consciência dos problemas da humanidade e dos anseios que cada um dos seus fiéis possui em relação ao mundo moderno e as dificuldades que a nossa sociedade traz para a vida cristã. Isso facilita com que a igreja aborde esses temas de forma mais participativa, dando maior engajamento dos leigos na vida eclesial, o que fomenta a ação do Espírito Santo não somente na hierarquia, como é próprio, mas também na vida dos leigos e de toda a comunidade cristã espalhada pelo mundo inteiro. Por fim, concluímos dizendo que o governo sinodal da igreja não anula a hierarquia e não anula os atributos próprios da Sé Romana, e muito menos a infalibilidade do Papa e o dever e responsabilidade docente dos pastores. Pelo contrário, apenas aplica toda essa realidade de uma outra forma, como ela bem era aplicada nos primeiros séculos. A questão aqui não é revogar uma doutrina ou mudar o sistema de hierarquia eclesial. A questão aqui é abordar esse governo de uma outra forma, de uma forma que abranja melhor a comunidade cristã e a participação dos fiéis. A igreja ao longo da história, assistida pelo Espírito Santo, sabe a melhor forma de governar os seus súditos e de apacentar as suas ovelhas. Quando Cristo diz para Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, ele dá a Pedro a chave do reino dos céus. Em determinados contextos e momentos históricos, a igreja adota uma posição mais centralizadora. Em outros, a igreja adota uma posição mais sinodal. Nada disso anula aquilo que é de fé, o que todo católico crê e sempre crerá. A questão toda é que a igreja, assim como nos primeiros séculos, adota hoje, por uma necessidade do nosso mundo moderno, uma posição de diálogo, de escuta, de discernimento e um caminho sinodal, para que assim possa, movida pelo Espírito Santo, melhor responder aos grandes questionamentos e dificuldades do nosso tempo. O que nós devemos fazer como fiéis não é criticar a igreja ou colocar pontos de interrogações e questionamentos na sua autoridade, mas sermos dóceis ao Espírito Santo e à forma como ele desperta cada papa a conduzir o governo da igreja. Pois cada papa é uma dádiva de seu tempo. Deus envia cada papa no momento certo e oportuno. Cada papa que nós precisamos em cada momento, em cada época, e que vai responder às devidas necessidades da nossa sociedade e do mundo inteiro. A igreja sinodal, longe de abolir a hierarquia, ela confirma a hierarquia. A igreja sinodal não é a clericalização dos leigos, e nem a laicização dos clérigos,
A igreja sinodal é os pastores que se aproximam dos seus fiéis e caminham junto com eles, tendo sua autoridade e suas prerrogativas, mas não abrindo mão da escuta e do discernimento coletivo que o Espírito Santo inspira no coração de cada batizado. E para finalizar, eu gostaria de deixar aqui alguns críticos que eu já sei que virão no meu vídeo dizendo: mas eu não preciso obedecer à igreja se ela não fala sobre fé e moral. Eu não preciso seguir a igreja quando ela não fala ex-cátedra. O Concílio Vaticano II é pastoral, isso não é dogma. Eu não preciso seguir a igreja sinodal, porque isso é uma doutrina de fé. É óbvio que vai ter essas críticas, então eu invoco aqui o Concílio Vaticano I, que definiu dogmaticamente o seguinte: o poder de jurisdição do Romano Pontífice, que é verdadeiramente episcopal, é imediato, e a ela estão obrigados, por dever de subordinação hierárquica e de verdadeira obediência, os pastores e os fiéis de qualquer rito de dignidade, tanto cada um em particular como todos em conjunto, não só nas coisas referentes à fé e costumes, mas também nas que se referem à disciplina e o governo da igreja. Isso significa que os fiéis não podem ignorar os anseios e a vontade da igreja, não só em fé e moral, mas também na disciplina e no governo. A forma como a igreja administra a sua disciplina e a forma como ela conduz o seu governo diante de todos os fiéis, seja ele um governo centralizado, seja ele um governo sinodal, como ela bem preferia ao longo das épocas, deve ser acatada. E não temos o direito de renegar essa obediência pela suposta desculpa de que não se refere à fé e à moral. Isso é o Concílio Vaticano I dizendo: a igreja não pode errar quando ela versa sobre disciplina e governo. Isso não só o Concílio Vaticano I ensinou, mas o Papa Pio XII ensinou isso. O Papa Pio VI ou Pio VII, se não me engano, acho que é Pio VII, ensinou a mesma coisa. É a doutrina oficial da igreja, que a igreja também não pode levar os fiéis ao erro quando versa sobre disciplina e governo, e que devemos sim acatar o seu desejo dentro desse aspecto.